que nada, é um prazer estar aqui em UFC. Eu quero apresentar minha pesquisa sobre espaço, élites, classe e questões raciais. E para ello quero começar com esta pesquisa de França Danilo, que argumenta que Fortaleza é a cidade em Brasil com menor distância racial de todo o país. Eu vou começar aí e agora este é o título de minha apresentação, el uso de sistema de información para mapear las relaciones entre las élites, branquitude y espacio urbano. Bem, a foto é de uma website de uma das escolas que eu estou estudando. Este é um mapa de México, Ciudad de México, mas eu estou trabalhando minhas pesquisas em Guadalajara, que é a segunda cidade mais importante deste país. E a pesquisa é sobre élite e cidade. Como é que a élite transforma, como é que a élite remodela, como é que a élite cambia a cidade em este caso. Estas são as duas perguntas que dirigem a pesquisa. Por um lado, como as estruturas de poder são internalizadas, criando subjetividades de privilégio. E a segunda pergunta é como essas subjetividades de privilégio produzem uma série de práticas cotidianas que reproduzem seu próprio privilégio. Eu estou muito interessado em entender como é que o privilégio sim requer polícia, sim requer repressão, mas o privilégio também requer práticas cotidianas de reprodução de seu próprio poder. E isto tem que ver porque argumento que a legitimidade de dominação está em as práticas cotidianas e dia a dia como as pessoas reproduzem poder, reproduzem distinção, reproduzem privilégio. De outra maneira, nós não podemos entender como é que as classes trabalhadoras não vão a Miramar e destruem todo. Isso não como uma revolução. Isso não passa. E isso não passa porque a dominação tem que ver com práticas cotidianas. A pesquisa é sobre classe... Pode falar no microfone. Aqui. Desculpe. A pesquisa tem que ver com classe, tem que ver com gênero e tem que ver com racialização, particularmente a noção de branquitude. E por branquitude entendo duas coisas. Por um lado, tem que ver com o fenotipo, com a parte nosso pelo, color de los olhos, mas não é só isso. É também a forma em que as pessoas veem o mundo, a forma que as pessoas entendem sua relação com o mundo. Um pode ser preto e você pode ser preto, pode ser pardo e você pode seguir a branquitude. Eu vou apresentar três pontos. Por um lado, o que quero dizer com élite. Segundo, a relação entre espaço urbano e classe. E terceiro ponto, espaço urbano, élite e branquitude. Empiezo con el primer punto.
En el caso mexicano, as agências de mercado têm as melhores divisões em termos de classe. Eles têm sistema para dividir a sociedade mexicana em que as classes trabalhadoras são mais ou menos a metade da população. As classes médias, mais ou menos, são 30% da população. As duas classes mais altas, classe média alta e classe alta, são 6% da população. Minha pesquisa é sobre essas duas últimas, classe média alta e classe alta, e 6% mais alto é a população mexicana. Espaço urbano e classe. Primeiro, eu quero apresentar este é mapa da cidade de Guadalajara colonial. Este é século XVII. Você pode ver a catedral, centro da cidade, e Rio San Juan. Rio San Juan, a cidade foi fundada em Rio San Juan. Oeste a cidade era o lado barrios ricos e o este eram os barrios pobres. Mas a divisão da cidade não era só em termos de classe. O lado oeste era o lado espanhol e o lado crioulo. Entanto que o lado oeste era o lado indígena e o lado preto da cidade. Isso é século XVII. Agora, essa a linha verde é agora uma avenida, uma rua. Esse é o antigo Rio San Juan. Você pode ver que este estudo, esta pesquisa, eles usaram o que o censo mexicano define como marginalidade. Tomaram a definição de marginalidade e mapearam a cidade de Guadalajara. Você pode ver como o antigo rio sigue sendo um ponto central para dividir a cidade. Onde você vive, condições de marginalidade ou condições de riqueza. ¿El rojo es la marginalidad? El rojo é marginalidade e azul é não marginalidade. Estes pesquisadores só usaram marginalidade, não marginalidade, para dividir a cidade, usando a definição do censo mexicano. ¿Cuál es la definición del censo mexicano de marginalidad? Eles usam 10 elementos: água potável, drenaje, educação básica, ensino básico, só ensino básico, não água potável, não drenagem, que era Propiedade da vivienda. propriedade. Eu não lembro as 10 categorias, mas eu posso facilmente encontrar essas 10 elementos para definir marginalidade e não marginalidade. As pessoas hoje em dia em Guadalajara siguen usando o antigo rio, agora calçada Independência, para dividir a cidade. As pessoas todos os dias usam este tipo de referências da calçada para lá
como cosas negativas, de la calzada para acá, como cosas positivas. Moralidad, belleza, entre otras cosas, son usadas para definir la división e la ciudad. Você está até a calçada quando uma pessoa de classe média, média alta, diz alguma coisa que não tem sentido. A calçada é o espaço moral para dividir a cidade de forma cotidiana. As pessoas usam este humor quando eles veem a uma pessoa preta, pobre, em barrios ricos, este tipo de humor. Ele vai trazer um passaporte, como se você requeriera um passaporte para cruzar a cidade de zona pobre a zona rica na cidade. É o linguagem usado para reproduzir a dominação neste caso. Este es un estudio, una pesquisa más reciente. En este caso, ella usó el censo mexicano para encontrar barrios con el ingreso más alto. Y lo que él encontró fue que hay un proceso de hipergentrificación en esta ciudad que tiene más o menos 20 años sucediendo. Es una concentración, a riqueza en ciudades en el lado oeste. El lado que era el lado español, el lado criollo, es el mismo lado que ahora está concentrando a riqueza. Y esto ha producido nuevos patrones de segregación urbana. Y eso es lo que hoy quiero mostrar en un momento. Ahora quiero hablar de la relación espacio urbano, élites y branquitud. Esta es una pesquisa muy interesante. Este pesquisador tomó fotos en la ciudad de escuelas, de anuncios de escuelas. Y después ele mostrou a pessoas a foto e perguntou: onde você crê que esta escola está? As pessoas constantemente faziam referência: nessa escola eles falam inglês. Então, essa escola tem que estar em outro lado da cidade. Por certo, esta escola não era de élite, é uma escola de classe média baixa, no de clase alta. Pelo expresado del rostro de la garota, él tiene que estar del otro lado. Las personas pensaban, si ellos hablan inglés, tienen que estar del otro lado, mas si ellos son brancos, tienen que estar de otro lado de la ciudad. La ciudad está dividida en términos de clase como en términos raciales. Ahora quiero mostrar unas imágenes de las páginas web de estas escuelas que he estado pesquisando. Estas son escuelas de élite. Por un lado, unas escuelas son escuelas antiguas, de una élite antigua son escuelas católicas, en la que la religión es muy importante en la reproducción de la élite. Es interesante que en esta ciudad la familia promedio tiene 1.9 hijos. En estas escuelas todas las imágenes que presentan son de 3 hijos en adelante, 3, 4 y 5 hijos. Hay un cambio en cómo las mujeres entienden su identidad femenina entre la élite antigua. Y al mismo tiempo aparece un blanco muy peculiar en estas escuelas antiguas de élite.
Es un branco mestizo que está siendo usado todo el tiempo para promover a la escuela. Aparece como a garota, aparece como os filhos, como as crianças, todo el tiempo. Es muy raro en estas escuelas encontrar fotos de estudiantes que no sean brancos. Es muy raro. Estas son otro tipo de élite que ha aparecido en la ciudad. Esta es una élite nova. Esta es, ele llamo la élite neoliberal. Esta élite neoliberal es una diversidad racial, como você pode ver en duas fotos. Estos son os filhos de presidente de Toyota en México, presidente de corporaciones globales en México, estos filos. Y en estas escuelas aparece una branquitud de carácter civilizatorio. No es una blanquitud necesariamente de piel, es una mucho más énfasis en la civilización. La diversidad racial aparece, pero no es una diversidad de clase. Las personas que llegan a aparecer de piel oscura y que llega a ver pretos en las fotos son hijos de diplomáticos, son hijos de directivos de corporaciones. No hay una diversidad de clase en estos espacios. Y hay un énfasis en la meritocracia, en tanto que en las otras escuelas el énfasis es en la familia. La familia es lo más importante. En estas, la meritocracia es lo más importante. Quiero mostrar cómo estas dos subiré. Business School. Esta es un ensino fundamental. Es Business School. No tiene mucho sentido, pero es la escuela o la Canadian School. Estas son escuelas para la élite neoliberal que están buscando formas de distinción social. Ahora, estas eran las escuelas de élite en 1970. Y trazo, ustedes pueden ver el antiguo río, que era a división de la ciudad. En el centro era catedral. Esas eran las escuelas de élite en 1970. Hugo, Sí. ¿qué es zapatillas? Elite, escuelas de élite zapatillas. Tapatía es esa forma que las personas de Guadalajara se llaman a sí mismos. El tapatío es como decir paulista o decir carioca. ¿Respeto a alguna región específica el nombre Tapatía? Y soy de ciudad de Guadalajara. Pero no del estado de Jalisco. No del estado de Jalisco, solo Guadalajara. Ahora estas son las escuelas de élite hoy en día. Ustedes pueden ver que las escuelas se han ido, ellos no están perto del centro, no más. Ahora están en lo que fue las periferias en 1970, ahora son los barrios más distinguidos en la ciudad. Aquí, cuando hice este mapa, aquí es cuando comenzó mi idea de usar el GIS, el Geographic Information System, para tratar de entender. Estos mapas no los hice con GIS, estos mapas los hice manualmente, pero hay algo de la transformación de la ciudad que quería entender de forma más profunda. Y para ello comencé a usar las columnas sociales en el jornal más importante de la ciudad, El Informador, entre 1950 y el 2020. No podían ser élites de la élite de Fortaleza,
La élite Fortaleza es igual que a élite de Guadalajara y parecen las mismas personas. Ahora, este es un mapa con GIS. En este caso son casamentos, festas, décadas de 1950. Y quiero mostrar esto. Este es un detalle del mapa. Como ustedes pueden ver, ahí aparecen la iglesia, el local de celebración de a festa, los sobrenombres de las personas que casan en 1950, que sus casamentos son reportados en Journal de Columnas Sociales. Estas son las más distinguidas personas para 1950 en Guadalajara. Todas fotos, todas en este son personas blancas, todas. Voy a mostrar en un momento. Hay una proximidad de clase para mitad del siglo XX en México. Las personas ricas, las personas pobres moraban más o menos cerca, compartían las mismas iglesias, compartían los mismos espacios. Algo muy interesante aquí, hay una percepción de tiempo. Esta es una élite antigua y particularmente este es el antiguo río que dividía la ciudad. De este lado son las iglesias más antiguas de Guadalajara, son del siglo XVI, son muy antiguas. Para 1950 la élite se casaba en esas iglesias y tenía su fiesta muy cerca de esas iglesias. Esta era una élite que se veía como parte de la ciudad, y eran parte de la ciudad porque seguramente toda su familia tenía casándose en esa iglesia 300 años. Ellos eran parte de, no solo eran dueños de la ciudad, sino eran parte de era una percepción de la ciudad y del tiempo muy diferente de las élites contemporáneas. Para los años 80, eu tenho os mapas dos años 60, 70, mas para a apresentação eu vou apresentar só unos mapas. Esta es a década de los años 80. A proximidad de clase comienza a desaparecer. Va poco a poco, mayor distancia entre clases trabajadoras y clases ricas. Los casamentos son en lugares cada vez más exóticos. Se van a la playa, comienzan a ir, ahora van a Bali, van a Tailandia, es cada vez más exótico el lugar en que la élite local casa. Proximidade da classe quer dizer a proximidade entre as pessoas da mesma classe? No. A proximidad en ricos morando perto de clases trabajadoras. Proximidade espacial. Es proximidad espacial. Los barrios ricos estaban a unas cuantas cuadras de los barrios pobres. Você podía ir a pé en un barrio rico a un pobre. Agora você não pode ir, você vai tomar 2 horas a pé caminhando a cidade. En la década de 70, de los 80, Opus Dei, los Legionarios de Cristo, van a volverse a los 2 movimientos más importantes de las escuelas de élite antiga en Guadalajara. Eles son estas escuelas muy caras, están vinculadas a estas 2 organizaciones. Va a empezar una branquitud diferente, una branquitud liberal. Va a empezar personas branquísimas, voy a mostrar en un momento, mas también aparecen variaciones
mas al mismo tiempo variaciones y mucha opulencia. Eso va de la mano personas brancas, personas no brancas que aparecen en la élite, mas esas personas no brancas tienen mucho dinero. Es una reconfiguración de la élite local. Estas son las festas y casamientos en el 2000. Como você puede ver, eles comienzan a casar ya no solo en ciudad de Guadalajara. Eles van a playa, algunas veces una fiesta que dura 3, 4 días en la playa, algunas veces 2 días en ciudad, 2 días en la playa. Y aquí puede ver cómo esa línea azul, el río San Joan, antiguo río, as élites no se casan más cerca de la división de la ciudad. Eles van fora del centro de la ciudad. No hay más proximidad de clase. Las clases altas viven a longo, fuera del centro de la ciudad. Las clases trabajadoras viven en el centro de la ciudad. Percepciones de tiempo, espacio, radicalmente se transforman en cuanto las personas piensan estas divisiones. Estas son imágenes, fotos de los años 50, 60 y 70. Você podem ver que há eu acho esta como uma brancura casi ibérica, entre España, Portugal, una cosa que se está reproduciendo en la élite antigua. Esta es la élite nova. Por un lado, aparecen personas con un tipo de blancura más parecida al norte de Europa, mas también aparecen personas como Eli. Sin embargo, todos Elis, lo que caracteriza a esta élite es la extrema opulencia, la concentración de riqueza en ciudades en una forma que no aparecía en el pasado. Ahora, quiero presentar los barrios exclusivos, décadas de 50, 80 y presente. Estos eran los barrios más exclusivos en la ciudad en los años 50. Estos eran los barrios de clase media. Você puede ver que en los años 50 la clase media y la clase alta vivían próximos unos de otros. Estos son en los años 70, barrios exclusivos, barrios de clase media. Você puede ver cómo de los años 80 en adelante, poco a poco la clase media se va quedando en la ciudad y la clase alta se va saliendo de la ciudad. Cada vez sus barrios son más afuera y más afuera y más afuera de la ciudad. Es hoy en día los barrios más exclusivos en la ciudad, incluso algunos media hora, 40 minutos afuera de la ciudad, son los barrios más exclusivos, como lo que sería como Beach Park para esa zona. En Guadalajara pasa lo mismo. Alphaville. Sí. Fora. E fora, Alphaville em São Paulo e Fortaleza. las personas ricas se mueven fuera de la ciudad y no era así en los años 50. En los años 50 ellos vivían en la ciudad con proximidad de las clases trabajadoras. Y con esto quiero presentar las conclusiones preliminares de esta pesquisa. En México, no solo en Guadalajara, México ha experimentado una hiperelitización de las ciudades. La riqueza se ha concentrado
cada vez en menos familias. Esto ha creado al mismo tiempo una mayor distancia social entre las clases trabajadoras, clases medias y clases medias altas y clases altas. Al mismo tiempo hay dos tipos de élites que en el caso mexicano parecen estar compitiendo por el control del país. Son y nuevos tipos de élites, un nuevo tipo de branco y de branquitud. Y estas son las dos élites que yo encuentro en esta pesquisa. Por un lado, unas élites tradicionales en las que la religión católica es muy importante, las redes familiares son centrales en su reproducción, a diversidad tanto de clase como racial es muy limitada, son brancos tipo ibéricos, y eles têm la legitimidade histórica, eles têm los sobrenomes que todo mundo reconoce, los Díaz Branco, estas son estas personas, élite antigua. Hay otra élite neoliberal que es clase, son redes meritocráticas, hay una diversidad racial que yo llamo corporativa, parece más como una corporación que una diversidad real. Brancos neoliberales que entre ellos hay brancos super brancos, brancos civilizados, personas no brancas que han podido acumular mucho dinero recientemente y que siguen estas ideas de branquitud. E com isso é o fim da apresentação. Muito obrigado. Oi, Hugo. Então, eu queria começar provocando aqui uma conversa, né, entre nós, já que a proposta é de uma oficina mesmo, e a gente tirar dúvidas também sobre essa metodologia que você utilizou. Mas, em princípio, você começou citando o Danilo França, e esse estudo é um estudo que eu mesma contesto em relação à Fortaleza. E eu queria conversar sobre isso também com você, com todo mundo aqui, né? O estudo do Danilo França é um estudo muito interessante porque ele utiliza de dados do IBGE para diversas capitais brasileiras para avaliar também essa diferenciação social por raça nas cidades, nas grandes cidades brasileiras. Então é um estudo pioneiro, porque em geral se pensa essa diferenciação espacial em termos de classe, e ele vai pensar isso também em termos de raça. E ele encontra evidências dessa distinção racial em várias capitais, mas no caso de Fortaleza, ele diz que haveria uma maior... menor até, né? Uma maior mistura, nesse sentido de você ter pessoas negras convivendo com pessoas brancas em bairros de Fortaleza. Eu contesto esse estudo dele com base em dados qualitativos. Num estudo que eu fiz específico sobre a aldeota, um artigo publicado chamado Luxo da Aldeia, e também a própria dissertação do Fábio contribui para isso, né? São estudos pioneiros que pensam a cidade de Fortaleza em termos raciais, não existem praticamente estudos nesse sentido, mas eu acho que os seus estudos, eles vêm corroborar com as nossas conclusões, porque um dos aspectos que fica difícil de trabalhar com dados quantitativos, especificamente em relação às autodeclarações raciais, é que muitos brancos em Fortaleza se dizem pardos. Eles não se reconhecem enquanto brancos. E eu acho que é importante, para a gente primeiramente começar a pensar racialmente isso, acho que é definir branquitude. Pensar o que é que caracteriza a branquitude. Porque a gente já tem falado aqui sobre essas relativizações de branquitude, né? Nós não podemos considerar brancos, em geral as pessoas têm dificuldade de se considerarem brancas em Fortaleza, porque evidentemente todos nós temos algumas descendências, possivelmente temos algum negro na família, ou algum indígena na família. Isso não nos torna menos brancos, no sentido dos privilégios raciais que teremos
face às pessoas com fenótipos evidentemente de negros. Isso também, quando a gente olha qualitativamente os nossos bairros, especificamente o Meireles, onde você está morando, a Aldeota, e recentemente o Hugo esteve no Ideal Clube, e ele fez uma observação muito interessante. Ele disse que nunca viu, você pode depois dizer isso para todo mundo aqui, mas ele disse que nunca viu um lugar tão branco na vida dele, né? E eram homens, em sua maioria homens, brancos, entre 50 e 70 anos. Ele foi almoçar lá. Então é um campo muito interessante para se observar a branquitude em Fortaleza. A branquitude em Fortaleza ela pode ser notada não tanto pelo como as pessoas se veem ou se declaram brancas, mas pelo quanto elas incorporam branquitude enquanto um hábitos que é também de classe e de raça. É uma forma de se sentir superior. Então, eu acho que a gente tem cada vez mais tentado aqui encontrar definições de branquitude que não sejam a priorísticas, né? Que não sejam definições de branquitude que servem para os Estados Unidos, por exemplo, mas que não servem para a América Latina, que não servem especificamente para o Brasil, que não servem especificamente para Fortaleza. Então, entender a branquitude em Fortaleza passa não só pelo fenótipo, mas também por um sentimento de superioridade racial e social que marca as nossas elites. Então, é importante a gente estar atento para esses hábitos da branquitude local que permanentemente estão afirmando esse lugar de superioridade, né? E aí você trouxe vários elementos que eu gostaria de explorar. Primeiramente, o sistema de informação geográfica, que eu gostaria de entender melhor como você utiliza isso. E também considero muito importante combinar esse mapeamento com dados qualitativos. E aí você tem tanto anúncios de escolas, como você tem colunas sociais. Hoje a gente tem o Instagram, né? Nós temos conversado muito a respeito do uso do Instagram como uma forma de mapear elites, e mapear elites geograficamente, porque nós podemos usar esse mesmo sistema geográfico para identificar no Instagram onde as pessoas estão postando e quem são essas pessoas nessas imagens. Qual o fenótipo dessas pessoas, como elas se apresentam e como elas vão se colocando. E uma dúvida, particularmente, que eu fiquei na sua apresentação, é quando você falou sobre essa diversidade racial que você chama de corporativa em Guadalajara. Eu queria entender isso melhor, né? Entender como que seria essa dimensão diversa, mas ao mesmo tempo cada vez mais opulenta, né? Porque o que vem se mostrando ao longo do tempo é que é uma hiperelitização e uma exigência que você colocou na sua palestra passada, uma exigência cada vez mais nórdica de padrões de branquitude. Foi muito interessante para quem não estava aqui, gente, na palestra dele. Ele falou de uma mudança que houve da década de 80 para os anos 2000. Na década de 80, você tem uma possibilidade maior de incorporação de pessoas não brancas numa certa elite. Enquanto que nos anos 2000, você vai ter exigências fenotípicas cada vez maiores, ao mesmo tempo que você tem essa possibilidade de ascensão meritocrática, mas com certos limites, já que há uma hiperelitização. Então, se a gente olhar isso em termos mesmo nos anos 80, por exemplo, você vê mais pessoas negras ascendendo socialmente, né, tendo acesso a bens de classe média, etc, etc. E hoje, essas possibilidades, a despeito da gente ter ações afirmativas, etc., a gente vai ter nesse nível da elite, onde há uma maior concentração de renda, também uma maior concentração do esquema epidérmico, né, de pessoas mais brancas. Então, eu gostaria que, sei, eu coloquei questões demais, foi mais um comentário do que propriamente algumas questões, mas também alguns esclarecimentos. Pronto, não, claro que sim. Porque só assim eu tenho coisas parecido com o que da você sua diz. fala. Exatamente. Então a gente Também. faz essa circulação e depois volta para ti, É. tá bom? É. Vocês querem vir para cá ou quer vir aqui desse lugar? Acho que talvez para poder gravar. Venha Pra para cá. gravação. Ah, para gravar. Para gravação.
A minha primeira pergunta é muito breve, assim, até para a Geisa, ou enfim. A pesquisa do Danilo França é sobre capitais ou regiões metropolitanas? Regiões Sobre metropolitanas. capitais e brasileiras e suas dimensões de desigualdade racial. Não, eu entendo, mas houve um dado sobre região metropolitana de Fortaleza. Esse dado surpreendente que fala na menor distância entre brancos e negros em Região Fortaleza. metropolitana, sim, você tem razão. Bom, aí assim, eu queria colocar, você falou muito bem na questão do pardo, né? De branco se declarar pardo. Eu já tinha visto uma dificuldade dos recenseadores que os negros também se declaram pardos, o que a gente chamaria de negro, né? E ainda tem a categoria de moreno, que pode, não tem essa opção, né, no censo. E outra coisa também, Hugo, isso aí eu fiquei um pouco surpresa, eu fiquei esperando você mencionar a população indígena, que é não branca, né, mas também não é negra. E no México ela é significativa, né? Acho que mais do que no Brasil, na região norte, Pará, Amazonas, Catatá, tem muito índio, né, descendente de índio, que inclusive nega que é descendente de índio. Tem dificuldade com a sua ancestralidade. É só isso, foi muito enriquecedor, muito interessante. E eu prometo que eu vou ler os artigos, viu, gente? Eu não vou mentir, não, eu não li, não. É isso. Rivinho, você quer falar, né, querido? Obrigado. Primeiro dizer que você parabenizar a sua fala, acho que trouxe muitos elementos interessantes, sobretudo assim, acho que a gente tem uma espacialidade também aqui em Fortaleza muito demarcada, né, assim, não tem um rio passando, mas tem de fato zona oeste, leste, não tem isso bem definido, acho que dá para fazer uma boa comparação na pesquisa. O que eu trago é mais talvez assim uma reflexão para nós aqui, por exemplo, aqui a Linda já falou, a gente tem um processo de autorreconhecimento muito complexo. Né? Então as pessoas se dizem assim, moreno, é bem moreninho, é um moreno, mas um pouco mais escuro. Então tem assim, tem vários eufemismos, metáforas para falar de cor. Né? Eu pergunto por que isso? Eu penso que a gente, sobretudo aqui no Ceará, se a gente compara com Pernambuco, compara com a Bahia, onde o tema da branquitude e da negritude são mais definidos, aqui é como se fosse assim, ter um pouco mais de dinheiro, ou ter algumas expressões de pertencimento, permite um trânsito e uma metáfora usada nesse sentido, né? Então, talvez assim, por isso aqui a condição de branquitude ela é mais disfarçada, é como se fosse assim, tem por um lado nós não temos talvez essa disputa nesse nível, por outro lado, isso impede também uma afirmação identitária, as categorias estão misturadas, né? Como enfim, a gente acabou de falar, né, sobre essa questão da mistura. A mistura é muito grande, né? Não, então, acho tem que um lado que a mistura é Geisa muito falou sobre pejorativo. É pejorativo. Não vou naquele né? lugar porque tem mistura. Tem mistura, exatamente. Então, assim, aqui é como se fosse assim, a história do negro e do branco, assim, dessa mistura, dificulta a pesquisa sociológica e as pessoas também não se autodefinem. Né? Então, assim, é como se fosse assim, um pouco o que é a nossa branquitude, o quanto ela está disfarçada, o quanto ela está camuflada pela condição de classe social, de nome de família, né? Por exemplo, alguém que usa muitos artefatos, mulheres, por exemplo, que alisam os cabelos. Nós temos muita transformação de cor da pele por conta agora das tecnologias médicas. Né? Então, isso também altera. Dificilmente a pessoa se diz reconhecer, eu sou de tal cor. Né? E é como se fosse também uma coisa assim, meio envergonhada. É agora os discursos da identidade que está permitindo essa formulação. Mas antes você não dizia, né? A palavra assim, ele é bem moreninho, né? Ou então tomou muito sol. Então, assim, as elites realmente camuflaram as misturas desde a linguagem e desde a aparência física. Só um pouquinho para a gente pensar.
Bom dia. Agradecer de novo a oportunidade, professor, de estar aqui. Né? São muitas as questões que vão brotando. Na realidade, eu tenho só algumas curiosidades. Eu penso ser fundamental, como Geisa colocou, né, o cultivo dessa interface entre a possibilidade metodológica do uso do GSI e essa perspectiva mais qualitativa de inspiração etnográfica, sobretudo, inclusive para lidar com essa relação tão interessante entre estrutura de poder, linguagem, dominação, performance e corpo, né? E aí eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre o GSI, sobre que programa o senhor utiliza, ou se, enfim, como é que o senhor faz, né, heuristicamente o uso disso. A segunda questão é, se possível, né, o senhor desenvolvesse um pouco mais essa relação entre branco e civilização, ou uma certa brancura que tem uma tarefa de civilização, ou essa relação, né, entre uma branquitude que é proveniente de um processo civilizatório, né? E a terceira questão, professor, era se por um acaso o senhor pudesse partilhar, eu agradeceria muito essa referência do Grimaldo 2020, que é sobre as escolas. Eu penso que a gente que também está atuando no curso de licenciatura tem um campo interessantíssimo para pensar, né? Quer dizer, aquilo que é feito em relação a esse espaço educativo mais vasto, a partir dessa interseccionalidade, né? Não só distinção de classe, mas pensando de gênero e os processos de racialização. Uma pesquisa bastante interessante, né? É isso, professor, mas agradecer também. Obrigado. Acho que a gente pode passar por agora, depois faz mais uma rodada. Legal. Me voy a ir en orden sobre a estudio de França. Eu não entendo, no caso mexicano, você não pode explorar a élite de forma estadística, é impossível. A élite é tão pequena que desaparece de los números. Quando eu leí Estudio de França, eu estava pensando como é que o Estado brasileiro tem mais dados estadísticos sobre a élite. Essa parte não me quedou a dúvida como é que estes dados. Eu entendo que ele diz que sus dados são do censo, pero yo no sé cómo los limpian, cómo toman los datos del censo. Eso me quedó la duda. En el caso mexicano lo sé, es imposible estudiar la élite estadísticamente. Esse é o ponto, Sim. Esse é o ponto. Se você usa dados estatísticos do IBGE, você vai se basear em autodeclaração. Essa é a questão que nós estávamos levantando aqui. Quando você se baseia em autodeclaração, a pessoa que mora no Meireles, por exemplo, e é muito rica, ela pode dizer, eu sou pardo. E aí vai aparecer, quando ele for fazer a análise, vai aparecer lá que tem uma pessoa parda morando no Meireles, mas ela é branca. Do ponto de vista da estratificação racial na cidade, do esquema epidérmico na cidade, ela é branca. Ela pode não se considerar branca, porque ela viajou para os Estados Unidos e lá ela viu pessoas mais brancas que ela. Mas aqui em Fortaleza ela é branca, entende? Só que ela não se vê assim. Então esse é o problema com um estudo como esse do Danilo França. É claro que tem a sua importância, mas, por exemplo, em São Paulo, um branco dificilmente vai negar que é branco, porque ele é branquíssimo. Mas aqui no Ceará, a nossa escala de branquitude, um branco aqui no Ceará, ele não é tão branco quanto o branco em São Paulo, mas ele é branco localmente. Geisa, só Esse é para o ponto. corroborar aí, eu estava vendo aqui com a Iris, aqui tem a categoria do branco e o bem branquinho. Pronto, exatamente. Então, existe um estudo da Lia Schuckmann, que é um clássico, né, uma tese dela, que é o branco, branquíssimo, encardido, enfim, é sobre a branquitude em São Paulo. Ela trabalha justamente essas distinções entre brancos em São Paulo.
que são de valor para você entender isso simbolicamente. Mas é importante a gente ter em mente essa distinção entre autodeclaração e a percepção analítica da branquitude que nós estamos construindo aqui, né? E que essa é a dimensão importante a ser considerada. Mas só en términos de clase, el censo mexicano, los pesquisadores que trabajan clase no pueden llegar a un acuerdo sobre dónde empieza la clase alta. Usando los mismos datos del censo, hay un debate dónde exactamente empieza la clase alta. Por eso es que yo argumento que você no puede estudiar a la élite con datos estadísticos, es demasiado pequeño el grupo para usar datos estadísticos. La blancura corporativa. La blancura corporativa, yo veo que en los Estados Unidos, donde empezó el debate sobre la diversidad, empezó en las corporaciones. Y las corporaciones, ellos no tenían un interés de crear una justicia racial. Ellos tenían un interés de encontrar nuevo talento global. Y si ese nuevo talento global era de Nigeria, o era de Brasil, o era de México, ¿qué importa? Creo que las corporaciones comenzaron con la discusión de diversidad por una cuestión económica. Ellos sabían que si traían a alguien de Brasil, esa persona podía abrir el mercado brasileño. Si traían a alguien de México, esa persona les iba a permitir abrir el mercado mexicano. Y así por todo el mundo. Y esa blancura corporativa es una blancura que es de corte civilizatorio. Y voy a regresar a ese punto en un momento. Es meritocrática, es individualista, las personas... Algunos de los comentarios más racistas que he oído abiertamente en los Estados Unidos han sido de estudiantes pretos. Hay un proceso en que las personas internalizan la blancura. Como valor positivo. Como valor positivo, como, por ejemplo, yo lembro que una vez la discusión en la aula era sobre la idea de que los pretos en Estados Unidos viven de Estado, que todas las bolsas del Estado van para los pretos. Estaba mostrando estadísticas. Un alumno preto dijo, no, es cierto, meus amigos, meus familia viven de bolsas, ellos no trabajan, ellos son flojos. Yo creo que la blancura corporativa es eso, una blancura que todo mundo puede acceder a ella, todos podemos como internalizarla y todos podemos reproducir la lógica meritocrática individualista que acaba desapareciendo el racismo, y todo es sobre individuos. Eso es lo que llamo yo la blancura corporativa, y en un momento voy a... Mas isso não romperia com a própria noção de branquitude? E aí não se voltaria então às noções de classe? Esse é o ponto. Como que ainda assim você pode falar de brancura no caso de um negro que incorpora essa ideia de que não, então o problema não voltaria à questão de classe? Sí, regreso en un momento con la pregunta sobre la civilización. ¿Qué pasa con los indígenas en México? En México los indígenas ocupan la posición más baja de la estructura de clase y social.
No aprender una lengua indígena no representa ningún tipo de distinción. Vestir como indígena a la gente la va a meter en problemas en un centro comercial, en un shopping. Y en el mundo mexicano, centroamericano, no toda Centroamérica, pero los indígenas representan lo que la sociedad no quiere ser, todo lo negativo. Creo que en el caso de Brasil, en el caso de Colombia, en el caso de quizás Honduras, pensar la negritud o el preto es como ese equivalente de lo que en México es los indígenas, la cultura indígena, las lenguas indígenas. La élite, por supuesto, trata de separarse lo más que puede del mundo indígena. Tiene que estar lejos de ellos. Pero no hay empleados indígenas Ah, que sí, van a trabajar son en empleados. Son empleados, algunas de ellas son las niñeras, son las que cuidan a los... babás. Sí, las bambas. Babás. Babás. Y las crianzas algunas veces aprenden palabras en lenguas indígenas, mas los pais rápidamente intentan que dejen eso. Es una forma de economía moral, de explotación moral de las comunidades. Sobre cómo es que la clase se cruza, la clase y la raza se cruzan. Algunas personas usan el nombre, otra posición social. A eso yo he llamado la racialización de clase. Cómo es que la clase y la racialización todo el tiempo se están cruzando en el humor, en cómo la gente habla de la ciudad, en el vuelo cuando venía de Estados Unidos para acá, el brasileiro que estaba junto a mí se puso a platicar y le dije que venía a Fortaleza. Lo primero que me dijo: oh, Fortaleza es muy peligroso, es una ciudad muy peligrosa, mejor quédate en Sao Paulo, aquí sí es seguro, allá no. Había esta racialización de los espacios, de la clase presente. Branco civilizatorio, si nos regresa la internalización de la brancura, nos regresa voy a dividir la respuesta en dos. Primero, el trabajo que a mí me parece el trabajo más importante sobre teóricamente sobre branquitud en América Latina, Brasil incluido, es de el filósofo marxista de origen boliviano, Bolívar Echeverría. Él hace un trabajo sobre modernidad y blanquitud. Ese trabajo... ¿Bolívar Echeverría? Bolívar Echeverría. Voy a poner... Nós compartilhamos esse, né? Sim, Tá lá no site do Campo. sim, eu compartilhei o artículo, el capítulo. Él habla que en el desarrollo histórico del capitalismo se vincula a comunidades blancas, que cuando el capitalismo empieza a expandirse, esas comunidades nórdicas blancas se ven a sí mismas como la esencia del capitalismo. Más cuando el capitalismo toma una fase colonial, esos colonizadores entienden muy rápidamente que a menos que maten a todos, el capitalismo tiene que transformarse. Y entonces se va hacia el siglo XVIII y XIX, se va lo que Bolívar Echeverría llama la relativización del espíritu civilizatorio.
y en vez de ser una branquitud física, se vuelve un espíritu. Y el espíritu se vuelve adquirible para las élites en Brasil, en México, en Nigeria, en Tailandia, se vuelve una cuestión global. Él argumenta que el capitalismo hoy funciona como un proceso civilizatorio, o se ve a sí mismo, no es civilizatorio, se ve a sí mismo como civilizatorio vinculado a la brancura. Y esa brancura entonces no puede ser física, más la mayor parte del tiempo es un espíritu que la gente adquiere, es adquirir una posición de clase y al adquirir esa posición de clase, hacer menos a todos aquellos que no tienen esa posición de clase y usar nociones raciales. Ahora, Echeverría sostiene que esa branquitud civilizatoria todo el tiempo está atrás de ella, de ella, la branquitud física. Está casi como acechando todo el tiempo, y en momentos de crisis económica, la branquitud a la Bolsonaro o a la Trump sale al frente en una forma muy violenta y muy agresiva. Está todo el tiempo atrás, nunca la abandona. La branquitud se queda ahí, y cuando hay un momento de crisis va a salir de una forma muy violenta a atacar. A mí me parece que las corporaciones globales siguen esa lógica de branquitud civilizatoria, pero que nunca deja la branquitud física. Y la violencia actúa cuando se ven en una posibilidad de perder privilegios, cuando se ve una posibilidad de dejar de tener acceso a la selva, poder seguir explotando los ríos, etc. Y sobre ese punto, si la branquitud corporativa nos regresa a la discusión de clase, yo creo que no. Yo creo que no, porque la branquitud física todo el tiempo está presente, nunca la abandona. Y en cualquier momento, oye, en el caso mexicano, gobierno, la clase alta se queja del gobierno mexicano en términos muy semejantes como ustedes veían a la clase alta apoyando a Bolsonaro, que son muy parecidos a como la clase alta apoyaba a Trump en los Estados Unidos. Parece que esta brancura civilizatoria tiene una cara de apertura, mas cuando las cosas entran en una crisis, las formas más violentas de la brancura física se van hacia arriba y son lo que sale a atacar. Hugo, Sí. una pequeña observación. ¿Qué es la blancura física? ¿Es la piel, el pelo, los ojos? Por blancura física sigo la idea de Frantz Fanon, lo que Frantz Fanon llama el epiderma, el esquema epidérmico. Y Fanon argumenta que el color de nuestra piel, la forma de nuestra nariz, el color de nuestros ojos, el color del cabello y la textura del cabello, junto con la grasa corporal, donde se acumula la grasa en nuestro cuerpo, se lee como nuestra identidad tanto cultural como biológica. Y eso es lo que él llama el esquema epidérmico. Yo tomo ese concepto para hablar en el caso mexicano de cómo estas élites en Guadalajara se leen a sí mismos y leen a otros bajo un esquema epidérmico. Ahora, hay un problema con eso, porque en América Latina hay esos espacios, hay momentos en los que uno puede pasar por otras cosas. Como parte de mi pesquisa anterior en clubes de golf en la Ciudad de México,
uno de los jugadores de golf en una plática me dijo, pero tú eres, refiriéndose a mí, pero tú eres blanco. Y la pregunta, ¿y por qué soy blanco? Su respuesta era, mira dónde estás estudiando, mira dónde trabajas, tú eres como cualquiera de los que están aquí, tú eres blanco en el contexto mexicano. Entonces Frantz Fanon sirve, pero yo encuentro que Bolívar Echeverría, para el caso de América Latina y Brasil, da elementos más interesantes para pensar quién es y quién no es, quién es branco pero después es preto. Me parece muy interesante. Y en el caso mexicano lo que he encontrado, y yo creo por el tiempo en Brasil y por lo que he leído que es igual, la pregunta de quién es blanco o quién es branco, la respuesta depende de dos cosas: depende de la región en la que estás y depende del momento histórico en el que la preguntas. Históricamente va cambiando la respuesta y regionalmente va cambiando la respuesta. En el caso mexicano, el norte de México es mucho más blanco que el sur, y la pregunta quién es blanco en el norte no es la misma que en el sur del país o que en la Ciudad de México. Y una cosa, Frantz Fanon tenía el África como referencia Sí. de las lutas coloniales. Sí. Entonces yo pienso que es muy, muy diferente. Sí, Si es tú cierto. consideras las colonias portuguesas, hay una estratificación muy nítida entre los descendientes de portugueses y los nativos africanos. Es cierto eso. Por eso es que las ideas de Echeverría me parecen más interesantes para pensar cómo es que uno puede pensar una estructura de clase vinculada con nociones de blancura. Lo único que Echeverría nunca trabajó, ese texto lo publica unos pocos años antes de morir, y lo que nunca trabajó es cómo la blancura se transforma si introducimos la idea de género. El género transforma radicalmente una mujer, la respuesta de qué mujer es blanca y qué hombre es blanco es radicalmente diferente. Eso no aparece nunca en su trabajo, y eso es algo de lo que yo quiero hacer en este trabajo, trabajar el género como una forma central de distinguir quién es y quién no es blanco. Y finalmente sobre el GIS. El GIS tiene una versión abierta. Las versiones que permiten hacer más cosas son de pago, pero tiene una versión abierta, y yo creo que el GIS tiene muchas posibilidades para entender cómo es que las élites y la blancura se articulan con la ciudad. En el segundo, este es el primer paso, etapa de la investigación. En una segunda etapa voy a empezar a usar Instagram para mapear cómo es que la gente habla desde las emociones de la ciudad. Cómo es que la gente no habla. Nosotros nunca nos referimos a través de estadísticas, no hablamos de data o datos para 50% de las personas en este barrio, a menos que sea un pesquisador. Pero las personas hablan a través de las emociones de la ciudad. Esta zona huele mal. Este lugar se come muy bien. Aquí es peligroso. Aquí nunca camines en la calle. Aquí. Y quiero usar como Instagram. Mi hipótesis es que voy a poder, lo que me va apareciendo de la hipergentrificación se va a reproducir en Instagram, en la forma en cómo la gente habla de la ciudad, cómo la gente pone cuerpos, cómo la gente toma fotos de qué cuerpos pertenecen a dónde y qué puertos pertenecen en otro lado. Y un poco mi discusión de la blancura, en el caso mexicano, en redes sociales,
la discusión de la blancura se reduce a belleza, como, ¿quién es bonito y quién es feo? Y la discusión es, esos que hablan de blancura están traumatizados porque las niñas nunca querían ir contigo al cine, o si eras una mujer, los hombres nunca querían que tú fueras la enamorada. Y esos pesquisadores ahora quieren liberar sus traumas con todos nosotros. Eso no tiene sentido. Más, mi argumento es, la blancura no es sobre quién es bonito y quién es feo. La blancura es sobre oportunidades. La blancura es sobre vida o muerte. ¿Quién tiene acceso a salud y quién no tiene acceso a salud? ¿Quién tiene acceso a educación de calidad? ¿Quién tiene acceso a empleo? En el caso mexicano hay un estudio que toman 200 solicitudes de trabajo y envían, todas son falsas, envían solicitudes de trabajo y ponen fotografías. Lo que ellos encuentran es que en los hombres la variación fenotípica influye muy poco, en las mujeres no. Una mujer mientras más blanca, más oportunidades tiene de conseguir trabajo. Una mujer mientras menos blanca es percibida, sus posibilidades de conseguir trabajo van disminuyendo. Para mí, esa es la discusión de la blancura. Es sobre oportunidades, privilegios, empleo, salud, dignidad. Eso es lo que, en este trabajo es lo que yo quiero hacer. Llevar la discusión a la materialidad de la blancura. Yo tengo una sugerencia. Es que las oportunidades de los hombres no blancos se casarem com mulheres brancas. Yo creo que hay una otra dimensión, que son las oportunidades de casamento interraciales. Donc, para una mujer blanca, se casar con un negro es una cosa muy buena para el negro, pero para ella no es bueno. Si el negro tiene dinero, entonces es como una persona dice, Pelé es muy blanquinho. Y una otra cosa que yo creo que podremos un día hacer un ejercicio de autoclasificación. Entonces, yo soy bien blanquinha, pero Irlis es morena. Tú no eres negro, tú eres pardo. Eu sou pardo. E hay personas que son pretas y otras que son preto retinto, que son las personas que vienen de África, los estudiantes, ellos son pretos retintos. Já falei demais. Gracias. En la pasada, en mi pesquisa pasada, yo descubrí que si hablaba con la gente sobre las universidades en Estados Unidos, eso me iba blanqueando ante los ojos de otros mexicanos al hablar de las universidades donde trabajo, donde he dado aula. Ellos iban cambiando su percepción de quién era y me iban volviendo blanco. Olá, bom dia. Sou Fábio, sou aluno aqui do PPGS, né? É um prazer, professor Hugo, ouvir mais, né, você apresentando. Eu fico com a impressão que você está com um foco muito em pensar a branquitude a partir de uma dimensão subjetiva dos privilégios, né? De como... E aí eu dei uma lida nos textos e me chamou muita atenção o texto do Elijah Anderson, né? De Yale, que ele fala dos espaços públicos, né? Então, do espaço branco, do espaço negro,
E aqui na sociologia urbana nós se interessamos muito em pensar, né, os modos de apropriação desses espaços públicos, que historicamente sempre pensamos a partir das dinâmicas de classe, né, de como esses espaços eram segregados a partir dessa perspectiva das posições de classe, os bairros, os territórios, mas esse elemento, né, de pensar os modos de apropriação desses espaços a partir das dinâmicas raciais também, das classes, e aí me parece que a gente vai chegando também numa forma de conceituar ou classificar os espaços públicos a partir, né, como se os espaços públicos fossem mosaicos raciais, né? Então a ideia então assim, a forma como um espaço branco é classificado pelos brancos como espaço de diversidade, como espaço de mistura, de pluralidade, só que esse mesmo espaço é visto pela pessoa preta, né, como espaço homogêneo dos brancos. Então, essas formas de classificação, que também são formas, né, de lutas e disputas simbólicas, me parece que também estão nesse jogo de definir, de nomear, né, essa realidade. E aí, me parece que quando você vai apresentando as imagens, né, e as fotografias me chamam muita atenção, o uso das imagens, né, para pensar essas dimensões de apropriação desses territórios na cidade, elas enunciam muito esses modos como nós identificamos esses espaços e como há também essa eu poderia chamar essa ambivalência ou talvez essa forma ambígua dos espaços que vão se definindo também a partir dos grupos que predominam, né? Então, por exemplo, a Beira-Mar, que nós estamos agora, né, mais assiduamente, de forma mais constante, como campo de pesquisa, nessa sua vinda para cá, nós temos visto que é um espaço onde a gente vê as misturas, né, de classe, a gente vê misturas também em relação aos, por exemplo, casais interraciais, né? É muito comum você ver, né, um homem branco com uma mulher negra, né? Então há muitas essas parcerias, né? Mas assim, na Beira-Mar eu noto que é um espaço onde os negros eles nomeiam como espaço de branco. Então quando eu vou para o beach tênis na Beira-Mar, a menina que monta a quadra, que é uma menina que mora no Poço da Draga, negra, ela diz assim, que é um espaço de branco, né? Ela classifica diferente o espaço que é classificado pelos brancos que jogam beach tênis como espaço diverso e plural, como espaço racialmente formado por esse mosaico, né, da diversidade racial, ou seja, então eu queria perguntar justamente isso, como é que lá na cidade de Guadalajara essa dinâmica que me parece que é mais predominante, né, agora dessas elites neoliberais entram nesse processo também de classificar ou tentar construir narrativas desses espaços como narrativas mais inclusivas, né? Então esses processos que incluem mais a diversidade racial, mas que também não deixam de ser violentos e hierarquizantes, né? De estabelecer hierarquias. Então eu queria só ressaltar isso. Eu gostei muito do texto, porque é um texto que ele mostra como que, à medida que a demografia vai mudando, né, os espaços públicos também são sujeitos a mudanças, né? E a forma que se ocupa esse espaço, ou que esse espaço é percebido, né? Então as diferenças de formas de perceber o espaço também estão aí levando essa dinâmica que é racial também, né? Não só de classe. E aí eu teria essa fala, mais um comentário também, né? Porque me parece que durante muito tempo a gente pensou na sociologia os espaços de maneiras mais cosmopolitas. E eu acho que isso reflete um pouco o próprio posicionamento desse pesquisador, desse sociólogo, que geralmente classe média, branco, que pensa os espaços a partir desse mosaico, desse retrato mais, né, de um mosaico de misturas, né, e de inclusões e diversidades, um espaço mais plural, né? E me parece que a branquitude mais descolada, vamos dizer assim, essa branquitude mais moderna, mais neoliberal,
ela é mais flexível também, inclusive aceitando essa perspectiva como uma perspectiva que eu posso classificar a realidade, porque é uma perspectiva interessante. Então eu incluo ela dentro também da minha narrativa para pensar as sociabilidades no espaço público, já que a sociabilidade, como o Zimel vai dizer, é sempre esse jogo do lúdico, né? O jogo da superficialidade e das aparências. Então, eu não aprofundo nada de muito pessoal na sociabilidade e nos encontros nos espaços públicos, né? Então, você pode se deparar, por exemplo, num bairro como a Aldeota, onde você vai ver lá o empresário que desce para assistir o jogo e comentar sobre o jogo, e o cara que chega de bike, vem ali de uma periferia muito próxima e começam a falar sobre o jogo, sobre, né, como o jogador que está fazendo, né, o melhor campeonato, né, enfim. Então tem toda essa dinâmica, que é uma dinâmica que parece que não carrega essa perspectiva mais pesada de quando a gente fala da classe, né, de raça, enfim, que remete a gente também pensar nesses processos como classe e raça vão criando novas sutilezas de definir os lugares e as posições sociais, né? Então, seria mais nesse sentido, né? E agradecer também a oportunidade de estar aqui, me ouvindo, né? Sempre um prazer enorme. E é isso, obrigado. Obrigado. Sim. Não, eu queria... Eu tava... Mas a gente tem uma lista aqui de inscritos. Aí no final seria você, tá bom? Tá bom. Eu tenho uma sugestão que cada um dissesse qual o tema da sua pesquisa. Tá bom. Então, começando por você, Lucas. Lucas foi meu aluno de raça e E estou esperando a disciplina sair de novo para fazer novamente. É um prazer eu estar aqui com você, eu estou assim, encantado com o que você trouxe para a gente de reflexão. Eu acho que a Geisa, nas aulas dela, sempre contou que é uma questão muito importante. Eu acho que a discussão sobre branquitude tem que tocar a gente de maneira assim, bem íntima. Era uma das únicas aulas que eu saí aqui trêmulo, que a minha voz ficava embargada. Porque falar de um lugar de privilégio, reconhecer isso, né, é uma tarefa difícil, não é fácil, mas quando você reconhece, você passa a ver as pessoas, a sociedade de uma outra maneira, e a própria cidade. A minha pergunta, eu sou uma pessoa muito interessada por imagens. Eu penso que a branquitude, uma das estratégias delas é o sequestro da história. E quando ela sequestra a história, ela usa esse mecanismo das imagens, eu penso do ponto de vista das artes, das pinturas, e cria uma narrativa fantasiosa. Nós temos um pintor muito importante, que se chama Raimundo Sela. Em 1938, ele pintou um quadro chamado A Abolição dos Escravos, e aqui o quadro é retratado com uma princesa Isabel chegando numa caravana, uma caravela, ela está em posição de destaque, e os negros estão ajoelhados suplicando a essa salvadora, né? Então isso é colocado como narrativa oficial, né? Se a gente olhar o próprio registro nacional. Aí a minha pergunta... Falar um pouquinho mais lento para ele entender. Um pouquinho mais lento. Tudo bem. Tá bem? Aí a minha pergunta é justamente nesse sentido. Quando você chegou aqui na cidade, o que é que você viu do aspecto visual, da arquitetura, desses movimentos do olhar, né? Porque é também treinar o olhar, onde é que a gente está olhando. E aí me chega muito quando foi mencionada a questão das calçadas, né? Eu até anotei que serve muito para diferenciar a cidade. Aqui nós temos a questão dos projetos de requalificação ou revitalização. E muitas vezes pensando nessa ideia do Posto da Draga, que hoje está lutando contra esses projetos de requalificação ou revitalização, como se algo tivesse morto, né? Então, muitas vezes esses projetos são direcionados para esses lugares onde tem a presença da negritude, sabe? Como se lá fosse morto, não fosse nada vivo. E o saneamento básico também é um marcador muito importante. Aí a minha pergunta é mais nesse sentido: o que é que você viu do aspecto visual da nossa cidade, do ponto de vista da arquitetura? Eu acho muito importante esse movimento da imagem, né, do que a gente vê. Então, é isso, viu? Lucas, Muito obrigado. Pode dizer qual é o Gostei, tema de Lucas. pesquisa? O meu tema de pesquisa, ele é um pouco da cidade. Eu ainda não tenho um tema bem... Não tem um recorte. Não tem um recorte, mas ele está caminhando. Cidade, imagem. Né? Cidade, imagem. Requalificação é uma coisa. Obrigado. Vou voltando aqui, professor, muito instigado pela fala do Fábio, né? E essa é uma questão que eu guardei em termos de elaboração desde a sua primeira apresentação.
Me parece que há uma discussão muito necessária sobre os elementos de distinção e uma sociologia que se faz dentro, digamos assim, dos circuitos de práticas culturais, práticas de consumo e de espacialização da elite. Mas o que o Fábio coloca me leva a pensar uma outra questão que, para mim, pelo menos para mim, parece incontornável, que é pensar isso não uma relação dicotômica de oposição em relação àquilo que a gente poderia chamar de margem ou de periferia, mas numa relação tensional. O Fábio traz o exemplo da beira-mar, né? Beira-mar sendo classificada ou entendida por um conjunto de sujeitos que a praticam mais cotidianamente a partir de um lugar de privilégio como um lugar da diversidade, e sendo entendido por um conjunto de sujeitos que estão lá a trabalho como um lugar da não diversidade, como um espaço público branco. E ao mesmo tempo há toda essa discussão que vocês muito bem pontuaram aqui, na dificuldade de autorreconhecimento, esse desafio de se pensar a branquitude para além da ideia fenotípica, mas como um lugar de privilégio na estrutura de classe, como um espírito, como um esquema de percepção, né? E eu vejo, né, a partir, por exemplo, das minhas pesquisas, que há uma produção cultural dentro da periferia que ela está caminhando no sentido oposto, que é a retomada, por exemplo, desse sentido, do ser negro, do ser sujeito periférico, né? E isso não se reduz ao ponto da atenção que eu quero colocar, isso não se reduz a uma circunscrição espacial, a produção cultural que fica na periferia. Ela invade em momentos específicos essas espacialidades brancas, né? A própria Beira-Mar, se a gente for puxar pela memória, ela foi palco de várias invasões desse tipo, porque era uma interpelação, inclusive, dessa espacialidade. Eu me lembro, por exemplo, quando o mestre Modo Katende foi assassinado por um eleitor do Bolsonaro entre os 2 turnos, houve uma série de mobilizações aqui, né, na cidade. Algumas delas tiveram lugar aqui na Praça da Gentilândia, mas um grande cortejo que juntou capoeiras, gente do afoxé e do movimento negro se deu aonde? Emblematicamente na Beira-Mar, porque era um lugar de vocalização, né, em que não estava posto somente o assassinato de um sujeito, mas também uma estrutura racista colocada, né? Hoje, por exemplo, hoje especificamente, a gente tem um evento na Praça das Estações que se chama a Quarta de Iansã, evocação de um orixá. Essa iniciativa ela começa na Praça dos Leões, muito no sentido de retomar uma certa ancestralidade vinculada à Igreja do Rosário, né, que tem essa história da Irmandade dos Homens Pretos aqui, como parte da história que foi, como o Lucas disse, apagado, sequestrado, invisibilizado, né? E lá, esse processo ele é tão intenso, né, acontecem diversas intervenções que renomearam o espaço. Continua sendo a Praça dos Leões, mas atravessa a Morada Nova, que é aquela que está ali entre o Lions e o Museu do Ceará, agora é chamado de Beco do Tambor. Olha a alusão a essa ancestralidade. E é interessante que o sujeito ou o ator Estado, ele em determinado momento se dá conta disso e convida esse movimento cultural para estar presente, por exemplo, num espaço, num equipamento público de lazer, que é esse da Estação das Artes, que é o que vai acontecer hoje, né? Então, um pouco pensar como, né, em determinado momento ocorrem essas invasões, entre aspas, essas irrupções, essas presenças performáticas nesses espaços brancos que vão chacoalhando, interpelando, tensionando, inclusive, toda a história da cidade, né? É isso, professor. Obrigado. Olá, bom dia. Eu me chamo Fernanda, eu sou doutoranda de Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo, mas eu nasci e cresci aqui em Fortaleza. Tá dando para entender nessa velocidade? Pronto. Na verdade, o meu interesse nessa oficina se deu muito principalmente pela questão da utilização do SIG, do GIS, né, para mapear, para espacializar essa dinâmica, essa relação, né, como até esqueci o nome dele, o Igor tinha também apontado a curiosidade. A minha pesquisa de doutorado, ela também ainda está em construção, em andamento, mas ela busca basicamente investigar a questão do direito à cidade
nos movimentos sociais urbanos nordestinos, né, basicamente das capitais, né, de algumas das principais capitais do Nordeste. Entender como esse direito, vocês entendem o conceito de direito à cidade? Pronto. Entender como esse conceito ele se materializa, né, a partir de que projeto, perspectiva de cidade se faz presente nas lutas, nas pautas reivindicadas por parte desses movimentos. E aí a hipótese principal que eu estou meio delineando nesse sentido é que isso seria muito influenciado pelo contato, né, assim, a partir do entendimento de direito à cidade que chegou que foi assimilado por esses movimentos, mas também influenciado a partir do próprio processo de urbanização, das relações sociais e que criaria até algumas particularidades em relação à própria perspectiva e projeto de cidade delineado em alguns movimentos da região mais sudeste do país. Então, assim, como a minha hipótese, ela acaba considerando um certo processo de territorialidade, também influenciando nesse aspecto, eu estava pensando em eventualmente chegar no momento de mapear a atuação desses movimentos, né, em que territórios eles atuam a partir de que pautas, enfim, com que relações, com que diálogos. Então, eu pensei mais em entender melhor, né, realmente como você utilizou o SIG para mapear essa relação, né, até mesmo se você utilizou algum referencial metodológico nesse sentido, sobre esse viés. Mas é isto. Obrigada. Y puedo empezar para pensar sobre el espacio público. Quiero presentar la forma en que yo veo Brasil muy tan parecido a México. En el caso de Guadalajara, para Natal, para las fiestas de fin de año, el gobierno municipal permitió que una empresa privada tomara un parque público, cerrara el parque, hiciera una cosa que le llaman Navidalia, que es como una representación de la Navidad en Europa, pequeñas regiones de Europa. Esto permitía un acceso diverso. La idea era como toda la gente en la ciudad tiene acceso, porque los precios van de muy económico a muy caro. Y esto generaba este espacio cosmopolita de acceso al espacio, cuando en realidad no era un espacio democrático, era un espacio que era clase media baja para arriba, los que pueden acceder usando el espacio público. En el caso de Miramar me parece que sigue la misma lógica. Las personas, he notado que cuando uno va muy temprano a la playa a hacer ejercicio, uno tiene que mostrar una familiaridad de élite. Y la familiaridad de élite es, uno tiene que ir como si usted estuviera en su casa, como si usted estuviera en su jardín. Toda la gente que corre, toda la gente que va en bicicleta, toda la gente que hace a las 5 horas, a las 6 horas, a las 7 horas, no tienen bolsas, no tienen llaves, no tienen nada. Es como si salían en el patio de su casa a practicar. Y lo que he notado es que uno puede ver, porque me he ido a sentar a observar a la gente, uno puede ver gente que sale de los departamentos, pero no todo el mundo sale de los departamentos. Y entonces, para mostrar tu familiaridad de élite, hay que pagar. Y entonces eres parte del club del club de corredores.
y ahí dejas tu mochila, dejas tu bolsa, dejas tu teléfono, y entonces ya no tienes nada y eres como los otros. Me parece que era la misma lógica que yo veía en Guadalajara de apropiación del espacio público y de crear un espacio cosmopolita. Aparece en Fortaleza creando este espacio cosmopolita. Cuando llego a caminar con mi bolsa en la espalda, donde traigo mi libro para tomar notas, evidentemente soy el único que trae bolsa. O sea, denoto que yo no pertenezco a ese espacio por la bolsa. Pode ser roubado. Sí, la bolsa atrás. Não põe o celular na bolsa. Eu não ponho. Y entonces encuentro esa gran relación. También en el caso de Elijah Anderson habla que cuando ese espacio cosmopolita se rompe, cuando un sujeto negro reclama un elemento inequitativo, cuando un sujeto negro decide enfrentarse por alguna razón a la lógica del espacio, el espacio se rasga y se rompe y el sujeto queda excluido automáticamente, que es lo que pasa en Guadalajara cuando las comunidades indígenas han reclamado la forma en que el espacio público los excluye y los acaban echando. Sobre la ciudad me recuerda mucho a Miami. Esa parte de Miramar parece las playas de Miami. Es la misma, Essa é a ideia. físicamente, arquitectónicamente, es emular a lo que es Miami, la playa. Me llama mucho la atención, hay un anuncio enorme donde hay un... Eu enseñé a você, hay un... dice Fortaleza Radical y hay un... bem radicalizado, un cara branco con una tabla de surf. Bem radical. Eso es, o anuncios de, eu encontré un anuncio a Miramar pet friendly, y el pet friendly para mí no solo en Brasil, en México es igual. Pet friendly significa poor on friendly. Así como queremos a las mascotas, a los cachorros, pero no queremos a la gente pobre, no queremos a la gente no blanca. Esas son estas formas que estos espacios traen a los cachorros, pero al mismo tiempo echan a las barracas de pescadores, van de la mano uno con otro. Y es la imagen que estoy de acuerdo, la imagen es una forma en la que se apropia el espacio y cambia la narrativa. Y otra cosa más, este autor que mencioné, Grimaldo, que trabaja sobre Guadalajara, él llegó a la blancura, a él no le interesaba la blancura, él le interesaba estudiar la gentrificación, pero él llegó a la blancura al estudiar cómo todos los restaurantes, todas las galerías de arte, todos los espacios gentrificados, todos en Guadalajara, muestran a la blancura como el primer elemento en términos visuales. Son niños, son familias, son mujeres jóvenes, hombres jóvenes, la cara de la gentrificación. Y él llegó a la blancura porque la gentrificación, él me lo dijo, la gentrificación todo el tiempo tiene una cara blanca, y por eso a mí me empezó a interesar el tema de la blancura. No me interesaba, pero al llegar aquí empecé a investigar esto. Y esto también tiene que ver con en el caso de México hay o Día de Muertos es una tradición indígena muy antigua. En años recientes ha sido como las fiestas juninas en
en los shoppings, el mismo proceso. Un branqueamiento de la tradición, es el mismo proceso de quitarle las raíces y volverlo producto sumamente atractivo para la población blanca. Pero al mismo tiempo hay un argumento que no he logrado articular, no he logrado escribir claramente, pero tengo mucha curiosidad. Al mismo tiempo que la brancura es Miramar o Miami o no sé, o estos lugares de lujo en Guadalajara, al mismo tiempo creo que la brancura también es una profunda fragilidad. Y es una profunda fragilidad porque tiene miedo. O sea, la blancura parecería tenerle miedo a todo. Y crea estas fortalezas para encerrarse. Crea estos espacios que están cerrados, fechados para no ser invadido. Y eso parecería ser miedo. Una persona que no tiene miedo va y va a un barrio y platica con la gente y interactúa con otros, pero la brancura parecería ser una profunda vulnerabilidad, un profundo miedo y fragilidad. En el caso mexicano, el humor, hay todo un humor que habla sobre los hombres blancos como hombres incompletos, como hombres con poco poder sexual. Hay todo un humor. Sobre las mujeres hay un poco de humor sobre la torpeza. Yo creo que este humor habla sobre esta fragilidad de la brancura, cómo se ve a sí misma. Que no es real, pues, pero cómo se ve a sí misma, cómo se refleja esta fragilidad. Y creo que eso también tiene que ver con tomar los espacios, o cuando llegan los de capoeira a protestar, es salirse porque es tenerle miedo a eso que está tomando. Y sobre el derecho a la ciudad, que es la misma palabra en español, hay algo fascinante. En Guadalajara yo he encontrado muchas referencias que las mujeres son fundamentales en las dos cosas, en la gentrificación y en la antigentrificación. Quienes están deteniendo los procesos de gentrificación no son hombres. Quienes se organizan en el barrio, quienes se organizan en la rúa, quienes organizan un protesto para fechar a rúa, son mujeres, no hombres, no son hombres, son mujeres. Mas quienes están promoviendo la gentrificación en los barrios también son mujeres. Es una cuestión de clase. Mujeres de clase alta promueven la gentrificación, mujeres de clase baja luchan por un derecho a la ciudad. En ese caso son los dos extremos. Al mismo tiempo, Guadalajara o Jalisco dentro de México tiene una imagen de ser una región muy machista, es como los hombres son de Guadalajara y de Jalisco y es una ciudad de machos, pero parecería que más bien quienes están llevando las políticas no como política pública, sino como política cotidiana, son las mujeres, no los hombres. Las mujeres son las que, por ejemplo, cuando pedía referencias de dónde comer, eran normalmente mujeres de clase alta las que me mandaban a las zonas gentrificadas. Ve a comer aquí. Hay algunos pequeños libros que hablan de cómo las mujeres son las que deciden la casa que la pareja va a comprar y son las que van a los barrios cerrados, fechados, son ellas. Hay muchos indicios que indican que son las mujeres las que están promoviendo esta hipergentrificación,
Claro, son los hombres los que hacen los que acumulan la riqueza, pero es la esposa quien influye en cómo se gasta esa riqueza y promueven la gentrificación, pero también son las mujeres de clase trabajadora las que están intentando parar y crear un derecho a la ciudad. Hugo, una observación. Las mujeres se preocupan con el futuro de sus hijos y con quién ellos brincan. Sí. Y yo tengo una pregunta rapidita. Torpeza asociada a mujeres blancas, ¿qué es? Esto tiene que ver con el humor sobre, que es más bien humor de corte de Estados Unidos, sobre ¿cuál es el término que es para decir blonde? Lora. Hay en Estados Unidos hay toda una gama de humor sobre mujeres loras, como acá también, mujeres que son estúpidas, que no piensan, que A sí. Loura burra. Tem uma música, Ese humor, hay una versión de eso en México. Eso es lo que encuentro como los elementos de la branquitud, una cierta debilidad en la branquitud. Nós outros estávamos conversando também, hablando, assim, mulheres se chamam branca, barata descascada, como chama? Cucaracha descascada, branquela, como se fosse também dessexualizada. Exacto. Como se fosse a virtude tivesse um pouco, um certo meio de caminho. Sí, Não sí, tão sí, branca, sí. não tão preta. A La virtude, belleza. a beleza, né, tivesse um pouco no meio da... Hay una expresión en México que es güero de rancho. Güero es loro o lora. Y rancho es de campo, campesino. Para las hombres y las mujeres que son brancos, pero crecieron en espacios rurales, nunca se ven igual que un branco de espacio clase media urbana. Hugo, Es como redneck. Más o menos es como un branco que Caipira. que no tiene la distinción de clase. Sí es branco, pero sus maneras, su forma de comer, no tiene la... Matut. ¿Matut? Sim, que vem do mato. Ah, isso. Pé rapado é de todo lugar. Isso. Dá para fazer um dicionário, um inventário. Dicionário é interessante. Isso. Anotar todas as palavras, né, para ver essas distinções. Hay en Argentina se refieren a los cabecitas blancas. Creo que en Perú también tienen otro término para llamar ese tipo de branco. Eu acho que tinha só uma última coisa da Fernanda, que era sobre a utilização do giz. Ah, sí, sí. Sobre giz. Eu empecé, Fernanda, usando los pesquisadores que han trabajado clase para entender la ciudad. Y desde esos pesquisadores empecé a mapear. Hay toda una literatura que você... Eu disponibilizei no site do programa. Eu puedo compartir com você livros, artículos para você sobre metodologia. Então, gente, a gente vai chegando ao fim, né, do nosso encontro. Eu achei riquíssimo, porque pudemos ouvir diferentes perspectivas, trazer insights, né, essa troca assim, mais próxima com o Hugo, que foi possibilitada por esse evento no formato menor. Então, fico muito feliz. Quero agradecer mais uma vez ao Hugo. Aproveito para convidar vocês no dia 22, próxima quinta-feira. Nós vamos ter um grande privilégio, porque além da presença do Hugo, vamos ter aqui também a Ana Ramos Aias, novamente em Fortaleza. Ela esteve aqui em 2019, quando ela ministrou junto comigo a disciplina Racismo e Branquitude. Ela é a minha mentora
em todo esse debate, né? Então, é uma professora, uma amiga, uma parceira de trabalho, de pesquisa muito importante, e vamos tê-la aqui junto com o Hugo, falando sobre branquitude na América Latina. Eles vão nos oferecer um mapa conceitual para pensar a branquitude na América Latina. Eles acabaram de publicar um dossiê sobre isso. Nesse dossiê tem pesquisadores de toda a América Latina, dos Estados Unidos, inclusive tem um artigo meu com a Isabel, também nesse dossiê, e é uma experiência imperdível. Por favor, nos ajudem a divulgar, para que a gente possa fazer chegar essa discussão a um público mais amplo, de outras universidades. A Sabrina, que é a bolsista do Núcleo de Estudos em Raça e Interseccionalidades, que eu coordeno, e nós temos feito um esforço muito grande de divulgação, mas nem sempre a gente tem resultados. Então, quanto mais vocês puderem nos ajudar nessa divulgação, melhor. Então, muito obrigada. Eu quero agradecer mais uma vez ao Hugo. Linda, você gostaria de... Não, é só dizer que você mande o card do evento, eu coloco nos meus grupos do WhatsApp. Excelente. Eu estou sempre divulgando lá no WhatsApp da nossa linha de pesquisa. Vou mandar novamente para vocês. Muitíssimo obrigada. E a bibliografia está lá. Está lá no site do programa e também eu coloquei no WhatsApp da gente faz tempo. Isso, só o horário desse evento. Às 10 horas da manhã também, é uma quinta-feira, 10 horas da manhã, próxima quinta-feira, aqui nesse mesmo auditório. Tá? É isso, gente. Muito obrigada, pessoal. Muito obrigada, Hugo. Foi excelente.